Vamos falar sobre recurso do exame 46, segunda fase. Antes de mais nada, quero te dizer que você vai receber gratuitamente uma planilha desenvolvida pelo curso jurídico que faz com que você tenha o teu recurso prontinho para fazer copia e cola. Você vai ter que preencher algumas coisas muito simples, apenas utilizando a tua prova, fazendo algumas marcações ali, pode usar uma caneta de destaque, e depois vai preencher quais linhas você objetivamente respondeu aquilo que o gabarito te exigia e não houve pontuação. E aí eu já quero começar a conversar contigo sobre os critérios adotados para recurso. Não existe recurso que debate se o gabarito está certo ou está errado, de acordo com jurisprudência, legislação ou o que valha. Não existe. Recurso, de acordo com o edital, só pode questionar uma única coisa: ausência de correção. Ou seja, o gabarito exigia A, eu escrevi A e não fui pontuado. Tenho direito a ser pontuado, houve ausência de correção, eu preciso dessa nota. Às vezes o gabarito diz A e ele não consegue entender que eu disse um A1, que é muito similar, quer dizer a mesma coisa. E também o recurso permite isso, trabalhar o recurso por similaridade. Agora, o que não dá é para debater o gabarito. E digo mais, debater gabarito não dá nem no recurso, nem num outro instrumento chamado ouvidoria, né? Você pedir reconsideração por ouvidoria, que é no caso de uma negativa do recurso, né? Posterior recurso, ou ainda numa ação judicial. O que é sempre analisado é a ausência de correção. É isso que importa. É esse erro material que importa nessas três formas de análise. E agora que nós estamos falando de recurso, precisamos ficar muito claro com isso. Professor, eu errei a peça. Tem como fazer recurso? Não. Errou a peça, errou a peça. Não tem mais o que fazer. Ah, mas poderia caber por fungibilidade. Bom, se a banca aceitou isso no seu gabarito, muito que bem. Se a banca não aceitou isso no gabarito, esqueça a fungibilidade. O que importa 100% é o que a banca exigiu no seu gabarito. Você cumpriu ou não cumpriu? Se cumpriu, tem direito a ponto. Se não te pontuaram, recurso para que pontue. Mas, professor, costuma acontecer essa ausência de correção? Costuma. Acontece bastante. Por isso que muita gente vence os recursos. É a maioria do pessoal que vence o recurso? Não. Cá para nós, gente, não é a maioria que passa na OAB, não é a maioria que consegue entrar numa faculdade de Direito, não é a maioria que consegue nada na vida. Nunca é a maioria. A gente não está olhando para a maioria. A gente está olhando para existe uma possibilidade de vencer. Mais de 1000 pessoas vencem recursos certame após certame. Não tem por que você deixar de fazer. Então aqui nessa conversa, eu quero mostrar para vocês como você vai preencher essa planilha de recurso, que é gratuita. Quero te mostrar quando vale a pena contratar um serviço de recurso. Para mim não vale a pena nunca, tá? Mas para algumas pessoas vale a pena em algumas circunstâncias. Então eu vou te dizer como, inclusive dizendo até que o jurídico faz isso. Mas vou te desaconselhar a contratar, porque você pode ter a planilha gratuita, não tem necessidade. Mas vou te mostrar quais são os casos. Vou te mostrar também como faz a protocolização desse recurso. Então não só vou te mostrar como fazer o preenchimento da nossa planilha, mas também como eu faço para protocolizar. Então você vai ter aqui, nesse nosso vídeo, tudo o que você precisa para poder fazer o teu recurso. E também vou te falar sobre alguns pontos que você não pode fazer de jeito nenhum, que você pode encontrar problemas. Então já começa por aí, né? Não adianta você fazer um recurso que não seja para demonstrar ausência de correção. Tem que tomar alguns cuidados. Não identifique o teu recurso, né? Até, meninas, vale a pena exagerar no cuidado. Se chamar de examinando, ao invés de examinanda, que é para evitar ter qualquer tipo de identificação. Combinado? Tome cuidado com isso. É importante no recurso lembrar que você vai fazer 5 recursos, né? Um contra a peça, um contra cada questão. E que em cada um tem um número máximo de caracteres que a gente vai respeitar lá na nossa planilha. Pode ficar tranquilo, né? Então você tem 5.000 caracteres para cada um deles. Para peça, para questões. Fechou? Beleza. Teve desrespeito com a banca? É 0. Então, sempre educado, sempre polido na maneira de fazer a sua argumentação. Não é pelo muito falar que você vai conseguir pontuação. Uma vez aconteceu aqui, salvo engano, no ano de 2007,
foi quando, aqui nós somos do Paraná, né? Foi quando o Paraná unificou. Eu lembro que São Paulo foi um momento também que, se não me engano, foi 2007, também Santa Catarina, salvo engano, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 2007 participaram desse movimento de unificação que virou essa prova nacional unificada. E eu lembro que naquele momento a banca ainda não era a FGV, a banca era a CESP, né, hoje Sebrasp, mas a banca era a CESP, e eu lembro que todos os nossos alunos de tributário foram reprovados, todos. Aí nós fomos ver, alguma coisa está errada, né? Aí fizemos o recurso, né, chamamos os alunos aqui no curso, né, e fizemos o recurso todos eles. Eu lembro que teve uma aluna que ela falou, não, olha, meu marido é um tributarista de excelência, de fato, um tributarista muito grande aqui no nosso estado, eu vou fazer meu recurso com ele. Eu lembro que todos os nossos alunos foram aprovados com recurso naquele momento. A gente só teve uma aluna que não foi aprovada. Infelizmente, ela não foi aprovada. Por quê? Porque fez um recurso de altíssima qualidade, porém, falando muito, tentando fazer minúcias de argumentações e tal, não foi aprovada. Por quê? Porque não é no muito falar, no muito argumentar que você vai ter vitória. A verdade é o contrário. É você demonstrar claramente para a banca. Eu escrevi isso na linha X, o gabarito exigiu isso no item tal, e nitidamente aqui, ó, não houve correção. E deu, e só. Às vezes, alunos que nos contratam, eles falam assim, poxa, professor, mas houve pouca argumentação em relação a isso. Eu falo, exatamente. Opa, então, o pessoal que fez o recurso fez certinho, porque é na pouca argumentação mesmo. Tem que ser muito direto. E vamos lembrar, né? Quantos recursos teremos, gente? Muitos, né? Você acha que a banca está super preocupada em ficar fazendo uma bela... Eles querem a velocidade, né? Poder olhar rapidamente, tá aqui, demonstrou, ótimo. Sabe uma coisa que vai pegar bastante? Muitas vezes a banca, ela usa alguns vocábulos dentro das teses delas, e daqui a pouco você usa um sinônimo e ela não te dá. Essa é uma coisa que tem que ficar muito bem demonstrada no teu recurso, que você usou um vocábulo que é sinônimo. E não te corrigiram, logo ausente de correção, você tem direito à pontuação. Algumas coisas são importantes a gente observar. O que pontua objetivamente é a solução do problema. Então, você pega numa questão, você fez lá a solução do problema correto, e depois vem uma pontuação, geralmente de 0,1, para o fundamento legal. Se você fez o fundamento legal correto, mas você não deu a solução correta para o problema, mesmo o gabarito dizendo que você tem direito a 0,1, você não pontua 0,1. Agora, se você fez a solução correta proposta, né, para aquela questão, ou mesmo para aquela tese dentro da tua peça, né, então você fez a solução correta, mas você fez a fundamentação legal equivocada, você colocou o artigo errado, você continua pontuando na solução do problema e só não vai pontuar aquele 0,1. Entenderam? Então, mesmo que você tenha dado a solução, se você deu a solução errada, artigo correto, você não ganha aquele 0,1. Você só vai ganhar aquele 0,1 quando você fez a solução correta e também o artigo correto, aí você pontua nos dois. Beleza? Beleza. Alguns outros pontos importantes para a gente pensar na hora da gente fazer o recurso. Nós temos um prazo objetivo para constituir esse recurso. Se a gente deixa para o último dia, nós podemos encontrar problemas, então o legal é sempre você deixar para o penúltimo dia, para evitar um problema na hora de protocolizar. Às vezes tem muita gente entrando para protocolizar, isso é bem importante. Sempre um dia antes. Fechado? Para terminar, antes da gente falar da nossa planilha, eu falei para vocês que uma média de 1.000 pessoas vencem recursos, certame após certame. 1.000, 1.200. Por que não tentar? Mesmo sabendo que é minoria, por que não tentar? É mesmo importante buscar. Claro, peguei a planilha do jurídico, olhei, vi que eu não consigo chegar nos 6 pontos necessários e não estou a fim de ir atrás de muita coisa a mais. Tudo bem. Ou errei a peça, claro, aí você já esquece. Agora, se não é esse o teu caso, fui ali na planilha, estou vendo que eu estou conseguindo construir, a garantia de que eu vou vencer o recurso não é, mas eu tento, eu busco. Não tem porquê, o recurso você não paga para ele. Por que não tentar? Resposta vai sair em 3 semanas e meia. Pouco tempo de espera, tá tudo bem. Não vou entrar em pânico se eu não passar com o recurso, vou ficar tranquilo. Mas é importante tentar,
Professor, e vale a pena começar a me preparar enquanto isso? Depende de cada um. Né? Então, se você, por exemplo, agora terminou agora a segunda fase, né, vai sair em breve, né, nos próximos dias, vai sair o edital para você poder fazer a tua repescagem. Então, nos próximos dias, fique atento, dê uma olhadinha sempre no Instagram do Jurídico, @curso jurídico oficial, a gente coloca lá todas as datas, nos próximos dias sai, então, esse edital de repescagem. Então, você que fez agora a segunda fase do 46 e tinha passado na primeira fase do 46. Agora, aí você vai poder fazer direto, né, a segunda fase do 47, uma vez inscrito nesse edital de repescagem. Agora, se você fez a segunda fase do 46 e você tinha passado na primeira fase do 45, para você poder fazer o próximo exame, que seria, né, a primeira e segunda fase do 47, você já precisaria estar inscrito, porque já terminou o prazo de inscrição, a gente falou muito disso, já terminou o prazo de inscrição para o próximo edital. Então, se você está em gozo de repescagem, você fez repescagem agora, você não vai conseguir fazer o próximo exame, o 47, a menos que você já esteja inscrito para ele. Aí, o que você faz? Se você vai agora, né, fazer recurso e tal, você não paga taxa ainda dá tempo, né, de esperar o resultado definitivo, para aí sim você pagar a taxa. Poxa, professor, fiquei meio com dúvida nisso aí. Primeiro, dá uma resumida aí. Então vamos lá. Fiz a prova do 46, primeira fase, passei. Fiz a prova do segunda fase, 46, estou esperando para saber se passo ou não. Vai sair o edital da repescagem, se inscreve no edital da repescagem. Beleza. Professor, na verdade não é isso que aconteceu comigo. Eu passei na primeira fase do 45, não passei na segunda fase do 45, me inscrevi em repescagem agora para o 46. Beleza. Então, se você se inscreveu para a primeira fase do 47, para o exame 47, você vai poder fazer o 47, se necessário. Se você não se inscreveu, você não vai poder fazer. Agora, se você se inscreveu, espera para pagar a taxa, espera o resultado definitivo, aí você paga a tua taxa. Professor, permaneci com dúvida. Cleverton, se puder, joga aí, cara, o meu contato, para as pessoas poderem entrar em contato comigo, manda um WhatsApp para mim e eu esclareço direitinho para você. Isso às vezes fica meio confuso mesmo, eu esclareço direitinho para você. Tamo combinado? Então, joia, gente. Então, vamos dar uma olhada em como preencher essa planilha gratuita. É dessa forma que você vai receber a planilha. E perceba que eu nem coloquei em modo apresentação, já deixei do jeitinho que você vai receber no Excel, que é para você ganhar familiaridade. Veja que você pode assistir novamente, ó, vídeo tutorial quantas vezes quiser para poder entender bem como preenche a planilha, se bem que você vai perceber que é bem intuitivo. Aqui também tem do lado, né, nessa primeira coluna, começando ali na E, que toda maneira de você preencher, né, e com o texto mostrando como fazer, e ainda a partir ali da coluna G, ó, você tem o passo a passo para interpor o recurso no site da FGV. Bem tranquilo, bem demonstrativo. E aí, vamos clicar para começar, bora! Bom, gente, aí começa o nosso preenchimento de planilha, começa o nosso recurso. Percebam que aqueles itens que estão XXX, obviamente, aqui não estão preenchidos conforme o gabarito da tua área, tendo em vista que essa é uma planilha de treinamento para poder te mostrar como preencher. Agora, quando você pegar a tua planilha, vai estar ali já os quesitos prontinhos. O que você vai fazer? Vai pegar a tua prova, vai pegar a correção da tua prova e você vai contrastar item por item aqui com a nossa planilha, da seguinte forma. Você vai ver o primeiro item de endereçamento, que está aqui, né, tá falando que é 010, né, na nossa planilha aqui. Então você vai dizer, olha, esse item eu acertei, eu pontuei. Beleza. Tá vendo que já negritou para o lado? Significa, então, que eu não vou recorrer, eu já acertei. Então pronto, esse item todo aí, eu acertei, vou marcar sim todo ele. Beleza, cada um dos quesitos. Fui para frente. Agora, no próximo quesito, eu errei tudo, ó. Então, bate lá, não pontuei nada. Vamos escrever aí, vamos marcar que eu não pontuei nada. Então, depois eu vou ali explicar como que eu vou recorrer. Beleza. A partir de agora, vamos fazer o seguinte. Só para a gente poder aprender aqui, vou colocar que eu acertei um, errei o próximo. Vai. Vamos fazer um sim, não aqui, para ficar mais rápido. Então, eu estou olhando para a minha prova e eu estou vendo que tem itens que eu acertei, tem itens que eu errei. O que eu acertei, obviamente, não vou recorrer. O que eu errei, talvez eu recorra. Então, vamos sim, não na prova toda. Pronto. Agora chegou na questão, né? Questão eu vou fazer depois. Agora eu estou na peça. Então, beleza.
Agora olha essa pergunta lá, ó. Se não pontuou e quer recorrer, seleciona o motivo. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor, para a gente poder enxergar. Vamos lá. Então agora olha só, são 4 itens diferentes. Escrevi exatamente o que pediu o gabarito. Escrevi um argumento equivalente ao exigido no gabarito. Gente, tem disso, né? Às vezes você escreveu algo que é o que o gabarito queria, mas você escreveu de um jeito diferente. Não foi do jeito que está exposto no gabarito. Aí você vai marcar esse item aí. Outra coisa, quero discutir o gabarito. Não, não queira. A gente deixa aqui porque sabemos que tem gente que vai querer discutir. Mas não perca teu tempo, não precisa debater gabarito. A OAB nem olha para esse tipo de coisa. Tá aí, quem quiser usar. Ou ainda, eu vou dizer não cabe recurso. Então, para esse primeiro meu aí, eu vou dizer que eu escrevi exatamente o que o gabarito pedia. E agora chegou o meu trabalho. Ó. Eu tenho que ir na minha prova identificar qual linha começa o item que eu escrevi, que era exatamente o gabarito, e qual linha termina. E aí, se eu quiser transcrever algo, né, transcrever o que estava escrito, eu transcrevo aqui. Beleza. Ponto. Transcrição aqui. Não precisa, só se quiser. O próximo é um argumento equivalente. Beleza. Né? Então, vou colocar as linhas aqui também e eu vou transcrever, sabe? Porque vai que essa minha transcrição ajuda em alguma coisa, meu argumento foi equivalente, então eu vou transcrever aqui. Outra transcrição. Maravilha. Beleza. Aí o próximo item eu vou abrir e eu vou dizer que eu fiz exatamente igual ao gabarito, maravilha. E marcando as linhas, o próximo também, conforme o gabarito, e marcando as linhas. Beleza. Agora vamos lá. Eu errei, ó, esse item aqui de baixo, ó. Eu errei, só que não cabe recurso. Não cabe recurso, eu estou percebendo que não fui pontuado e definitivamente errei. E vamos colocar esse item todo assim. Não cabe recurso. Vai baixar lá, né, meu potencial de recurso, mas estou fazendo isso aqui para a gente poder aprender juntos, tá? Então, isso aqui, pronto, não cabe recurso. Então, nem vou continuar, não perco nem tempo continuando. Se não cabe recurso, não cabe recurso. Não vou ficar respondendo para o lado, não. Esse outro item aqui eu fiz exatamente igual ao gabarito. Esse próximo, né, vamos colocar as linhas. Né? O próximo também eu fiz exatamente igual ao gabarito. Beleza, vamos pôr as linhas. E acabou. O resto é questão, depois a gente faz. Agora, eu concluí o meu recurso da peça. Então, eu vou clicar agora nessa outra planilhinha do lado, nessa outra aba. Razões de recurso. Percebam que a gente recorreu de pouca coisa, né? Teve um monte de coisa ali que eu falei, ah, não, isso aqui vou colocar que a gente errou, não tem jeito de recorrer e tal. Então, nesse recurso que a gente fez, vai majorar pouco, né? Majoração de pontos ali deu de 0,95. Poderia dar muito mais se a gente tivesse recorrido de tudo, obviamente. Olha lá a contagem dos caracteres. Deu 1.609 caracteres, eu tenho direito a 5.000. Então, se eu quisesse, eu poderia complementar isso do jeito que eu quisesse. Afinal, eu vou fazer um copia e cola disso daí lá no site da FGV. Percebem, gente, como é a coisa mais simples do mundo? E vamos ver como é que fica. Conforme ponto 5.452 do edital, o examinando deve indicar expressamente o item do espelho de correção que deseja pontuar, bem como em qual linha encontra-se o texto do seu caderno de prova. Passa-se a apresentar as razões para o final requerer o que de direito. O examinando cumpriu o item 3, valorado em 0,30 das vezes 3 e 4, destacar que, e aí a tua transcrição. Contudo, não obteve pontuação, devendo a nota ser majorada nesse quesito. Cumpriu o item 3 com valor 0,10, apresentando legislação correspondente após cumprir o raciocínio lógico jurídico equivalente às linhas 5, conforme segue. Aí tua outra descrição. Contudo, não obteve pontuação, devendo a nota ser majorada pela argumentação equivalente a conforme melhor conduta. O examinando cumpriu o item 4, valorado, tal. Estão vendo? Ó? O recurso fica absolutamente pronto, termina pedindo a majoração em 0,95, que foi a maneira que a gente fez. Da mesma forma acontece com as questões. Vamos preencher uma das questões aqui. Não precisamos preencher todas, vamos preencher uma, colocar aqui num tamanho adequado. Vamos responder essa questão 1 ali. Então eu pego cada um dos itens e vou dizer, né, no 1, pontuei? Não pontuei. Eu errei essa questão toda. Então eu vou colocar lá, não, eu errei. Então esse foi o item A da questão 1. Agora estou pegando o item B, também errei ela inteira. Beleza. Agora vamos lá, vamos ficar só na 1, não vamos para 2 não. Vamos só na 1. Agora vamos ampliar aqui para a gente poder enxergar bem lá em cima, né? Então vamos lá, nesse item 1 aqui, eu fiz exatamente como no gabarito. Então vamos lá, então fiz exatamente como gabarito. Vamos colocar que todas foram assim. Eu escrevi sempre conforme o gabarito.
Beleza. Coloca as linhas de cada uma das questões depois. Beleza. Olha lá, vamos colocar as linhas. Então, eu escrevi conforme o gabarito, nas linhas tais. 23, 24, 25, né? Ficou só na 25. Beleza. Então, esse é o meu jeito de preencher, muito fácil, só olhando, né, na minha prova o que eu errei, se eu, né, devo recorrer ou não. Vamos voltar lá para razões de recurso. Então, ó, vamos descer um pouquinho. Né? Aqui já passou um pouquinho da 1, vamos subir um pouquinho. Tá aí, ó. Questão 1 tá aí, né? Os argumentos dela estão aí. Né? Então, ó, a gente vai conseguir aumentar em 1,25 a nota da questão. E aí, gente, no final das contas, ele vai te dizer se você chega em 6 pontos ou não. Porque ele vai te mostrar quanto você consegue majorar. Essa é a grande tacada. Você consegue usar essa planilha de forma perfeita, inclusive com possibilidade de adaptá-la. Agora vamos protocolar. Então você vai fazer o teu copia e cola aqui, mas calma, né? Vamos entrar primeiro lá no site oabfgv.br, vai clicar no exame atual, aí você vai marcar qual seccional, né, você fez a prova, e aí, gente, vem o link de interposição de recurso. Né? Então você vai acessar o link de interposição de recurso, você já está na tua área interna. Quando você faz isso, você vai informar CPF e senha de acesso, que vai entrar na tua área para poder fazer o teu recurso. Beleza, essa vai ser a tua visualização. Aí vai aparecer esse campo. Você vai clicar em incluir novo recurso contra a nota. Beleza. Aí você vai ter que escolher se você quer recorrer primeiro contra a peça, contra a questão 1, 2, 3 ou 4, atenção. Vocês estão vendo que é um recurso para cada coisa? Primeiro eu vou recorrer da peça. Aí eu pego lá, faço o meu copia e cola. Puxo lá do documento, né, que a gente acabou de mostrar, venho para cá e faço aqui, ó. Vamos lá, então eu estou recorrendo da minha peça, depois eu vou pegar da questão 1, da questão 2, da questão 3, né? Desse jeitinho aí, vamos para frente. Aí, gente, terminou, eu já fiz peça, questão 1, 2, 3, 4. O que eu faço? Salvar este recurso. Lá embaixo, ó, a setinha ali, ó, salvar esse recurso. É muito tranquilo, né, gente? Ali você percebeu que você tem do começo ao fim, né? Desde como fazer a tua planilha, protocolizar, como entrar no site da FGV, tá tudo ali para você poder fazer o teu recurso de uma forma muito tranquila. E tem gente que me diz assim, professor, mas não adianta fazer recurso. Eu acertei, eu tô com 2, alguma coisa. Então eu já tô reprovado. Não concordo. Olha, eu já vi muitos casos que saíram de notas baixíssimas para uma aprovação. Por quê? Porque se tem ausência de correção, e você consegue demonstrar a ausência de correção, você sobe o quanto precisa subir. Da mesma forma, se eu estou com 5,95, eu não estou aprovado. Tem mais chance de eu achar coisas mais rápidas ali de ausência de correção para poder chegar no 6. Agora cá para nós. Se você está com uma prova com 5,95 e não tem nada de ausência de correção, você não vai subir nada. Vai permanecer ali. Então não existe garantia de aprovação para quem está com 5,95 e nem garantia de reprovação para quem está com 2 ponto alguma coisa. Como eu disse para vocês já aqui, né, nessa conversa, né, a gente já teve uma época, né, tributário com todo mundo reprovado, já aconteceu em constitucional. A gente estava com todos os alunos reprovados em constitucional. Fizemos o recurso, saímos de todos reprovados para todos aprovados. Não é sempre assim não, tá? É quando acontece uma catástrofe na correção, como aconteceu na prova tributária que eu narrei, como aconteceu nessa prova de constitucional que eu narrei. Né? Mas não é sempre assim não, é muito raro. Né? Mas existe chance de aprovação? Falamos já, né? Se tem uma média de 1.000 pessoas, 1.200 pessoas passando todo o certame, por mais que seja minoria, eu preciso tentar, porque pode ser eu, essa pessoa. Tá, mas quando vale a pena contratar um serviço de recurso? Gente, na minha opinião, não precisa contratar recurso, a planilha já vai te ajudar demais. Essa planilha é editável, só cuidado com os caracteres, né? Mas ela é uma planilha editável e você pode colocar o que você quiser ali, se você quiser melhorá-la, se você entender que precisa melhorar. Quando contratar? Tem gente que diz assim, olha, professor, eu queria uma banca que já tivesse acostumada a fazer esse tipo de coisa, porque vai, quem sabe, me colocar com mais chance numa similaridade de resposta, quando não é uma coisa muito clara, às vezes é uma coisa similar. Verdade, né? Realmente, né? Essa capacidade da pessoa que está mais habituada, né? Nossa banca é mais habituada, né?
Ah, eu queria uma banca especializada, né? Professor, eu não quero mexer com prova. Meus ânimos estão à flor da pele, não quero nem mexer com isso. Bom, eu falaria para um amigo mexer para mim, né? Porque afinal a planilha é gratuita. Mas não quero mexer com isso, quero terceirizar esse troço. Tá bom. O jurídico tem esse serviço, né? É importante só observar, porque a gente tem um número específico de demanda que a gente consegue atender, né? Então a gente tem os nossos professores assistentes que fazem esse papel, e eles não conseguem atender um número gigantesco. Então, se você quer contratar, vale a pena ficar de olho e tentar contratar logo. Até porque tem os lotes. Os primeiros lotes são mais acessíveis, né, em investimento, outros lotes menos. Como é que funciona essa contratação? A gente não aceita a análise da prova. Então, a gente não faz isso. Professor, eu quero contratar vocês para analisar minha prova. Não é possível. Mas, professor, eu quero contratar vocês para fazer meu recurso. É possível? É. Nós vamos fazer o teu recurso sempre? Depende. Nós vamos analisar o teu recurso. Se a gente analisar e olhar, bom, a gente não acredita que dá para chegar em 6. É impossível chegar em 6. Na nossa forma de entender. O que nós vamos fazer? Nós vamos reter R$50 da análise e devolver o restante do teu valor e não fazer o teu recurso. Significa que você não vai fazer o teu recurso? Não. Ué, usa a nossa planilha gratuita e faz o teu recurso. Eu não contrataria alguém para fazer. Aí eu acho que é bobagem, mas eu faria. Professor, em 24 anos à frente de um preparatório para exame de ordem como curso jurídico, que é um curso que tem 10 mil matriculados ano, você já viu algum caso de vocês devolverem uma peça, né, uma prova, dizendo não dá e alguém conseguir? Sim, eu tive notícia de um caso. Tudo bem, em 24 anos e a gente tendo muito aluno e fazendo muito recurso. 3 provas por ano, eu tive noção de um caso. Às vezes pode ter sido mais algum outro que não me comunicaram, mas um que a gente falou, não dá, mas a gente não diz não dá, não faça, a gente diz, não dá pra gente, pega a nossa planilha, a pessoa contratou e tal, depois mandou, olha, acabou dando certo. Maravilha, coisa boa. Vamos lembrar, o direito é subjetivo. Então, às vezes a gente olha, entende que não dá, daqui a pouco a banca entende diferente. Pode acontecer? Pode. Por isso que a gente não te desestimula, mesmo que a gente devolva, e a gente fala, olha, na nossa avaliação não dá. A gente desaconselha a contratar um outro lugar, porque a gente já está te devolvendo o dinheiro, porque a gente não acredita, a gente não quer que você perca dinheiro. Agora, se a gente olhou e acredita, não significa que a gente acredita que, olha, fica tranquilo que vai vencer. Não é isso. Significa que a gente entende que há elementos para briga e que dá para a gente buscar aquela vitória. Vai vencer a maioria? Não, não vai vencer a maioria. Então não significa que porque a gente aceitou, porque a gente acredita que tem briga, que a gente acredita na vitória. A vitória pode vir como pode não vir. E cada vez é diferente esse modelo. Não é... Bom, é como na justiça, né? Muitas vezes você busca uma coisa que você tem, olha, isso aqui tem grande chance de vencer, às vezes vence. Isso aqui tem grande chance de vencer, às vezes não vence. Né? Então, é a mesma coisa aqui nos recursos. Né? Claro, além de ser uma obrigação de meio, ainda é importante a gente ter isso em mente. A maioria vai vencer? Não. Vale a pena brigar? Sim. Isaías, mas então, quem sabe vale mais a pena eu utilizar a planilha e não gastar nada com isso. É o que eu acho. Sem dúvida é o que eu acho. Mas você quer contratar um serviço? Nós estamos aqui para te ajudar, para te apoiar, né? E temos esse produto para te ajudar se você achar necessário, mas lembre-se, nós temos também um produto gratuito que você pode usar e aí vai da tua forma de entender o que pode ser melhor para você. Minhas amigas, meus amigos, o Cleverton vai colocar para nós aí um calendário. Boa, Cleverton. Então, gente, deem uma olhadinha, porque esses são os próximos passos do AB. Importante entender. Prazo de repescagem, prazo de inscrição e repescagem, quando sai o resultado da segunda fase, tudo isso aí, né? Vamos lembrar que nós temos provas se aproximando. Então, a gente não fica na expectativa de próximos resultados. A gente segue estudando. Isso é importante. Seguir estudando vai me dar a tranquilidade de, independente do que vem o resultado, eu estou me preparando para uma próxima etapa. Veio o resultado positivo, eu passei, maravilha. Veio o resultado negativo, não passei, eu já estou me preparando. Sabe aquela história de quem compra seguro? Né? Eu tenho seguro do meu carro, né? Então, poxa, tenho seguro do meu carro, eu espero que nada aconteça nunca. Mas eu compro seguro para ficar assegurado que se algo acontecer, eu estou tranquilo. É a mesma coisa um modelo como esse. Você espera o melhor, espera a aprovação, mas se ela não vem, você atuou
da melhor forma para se precaver de qualquer resultado, para ficar pronto para próximas etapas. Quero te lembrar que, independente de aprovação ou não aprovação, quero te lembrar quem você é. Você é uma pessoa que fez uma faculdade de Direito 5 anos. Não é fácil conseguir nem pagar, nem conseguir ficar durante 5 anos de faculdade. Tem um índice de evasão violento em todo o país. Você conseguiu passar na primeira fase. E vamos combinar, a primeira fase é a mais difícil que tem, é o momento mais difícil que tem. Reprova uma média de 70% das pessoas. Você é um vencedor que estava entre os 30%, independente se você está em repescagem ou se você está fazendo a tua primeira, segunda fase agora. Tanto faz. Ah, mas eu tropecei na segunda fase, primeira ou segunda vez, ainda temos chance de recurso, ainda temos chance de ouvidoria, ainda temos chance de judicialização, dependendo de como for. Mas eu tenho convicção que você é um vencedor. Vencedor. E o vencedor tem que entender que nem sempre a vitória vem no momento que ele deseja inicialmente. Daqui a pouco ela demora um pouquinho mais. E se demora um pouquinho mais, ela não deixa de ser vencedor. Eu gosto de dizer que eu não passei no meu primeiro exame de ordem. E eu não sou um derrotado por não ter passado no primeiro exame de ordem. Né? Graças à misericórdia de Deus, né? Sou sócio fundador de um curso nacional, um dos maiores preparatórios do país, que prepara muita gente há muitos anos. Temos uma média de 10 mil matriculados ano. Né? E aí, sou um derrotado por não ter passado no meu primeiro exame de ordem? Mas de forma alguma. Isso não tem nada a ver. Você é um vencedor. Vai chegar para você. Isaías não chegou com recurso. E agora, o que eu faço? Temos ouvidoria. Como é que funciona a ouvidoria? Bom, quero que você fique de olho, pedir para o Clepto colocar aí para nós o Instagram do Curso Jurídico, @Curso Jurídico Oficial. Isso aí, boa, Clepto, obrigado. @Curso Jurídico Oficial. Então você entra lá, né? Você já nos segue, que é para você poder receber todas as informações, porque quando chegar em tempo de ouvidoria, que diga-se de passagem, saiu o resultado do AB, são 5 dias úteis para você poder ingressar com o teu pedido de reconsideração na ouvidoria. É um pouquinho diferente. Na verdade, você pega o teu recurso que você fez para a OAB, né, e para a FGV, e aí você vai fazer algumas alterações, porque muda lá, porque lá não são 5 recursos, né? Um para peça, um para cada questão. Lá é um só, que você pede reconsideração, não é recurso mais, né? Você pede reconsideração, aí é um bloco só, com um número diferente de caracteres máximos, que você vai entrar lá no site da OAB, do Conselho Federal da OAB, na ouvidoria do Conselho Federal da OAB. Agora eu quero te chamar a atenção para uma coisa em relação à ouvidoria. A ouvidoria tem algo que é muito interessante. Quando eu faço minha prova, eu tenho uma correção. Quem corrige é a banca de correção da OAB, da FGV. Quando eu recorro, quem corrige é uma banca recursal da FGV. Opa, já não é a mesma pessoa que está olhando minha prova. Pode mudar o padrão, a maneira de enxergar. Vale a pena recorrer então, né? Agora, quando eu vou para a ouvidoria, percebam, é a OAB dizendo, meu filho, você que é meu futuro parceiro, você vai fazer parte dessa organização, eu tô te dando a oportunidade de não ser mais visto pela banca, ser visto por mim mesma, por mim, OAB. Então vem aqui na ouvidoria e me mostra se por acaso a FGV errou. Na verdade é isso, gente. Vale a pena ir para a ouvidoria, mas é óbvio que vale. Para poder mostrar para a ouvidoria, olha, a FGV me abandonou. E aí a OAB poder olhar e falar, olha, a moça está certa, o rapaz está certo. Realmente houve um erro lá, tanto na correção quanto na banca recursal. Entende? Então vale muito a pena pensar em ouvidoria. Muito a pena. E judicialização, professor? Puta, essa é mais delicada. Essa é mais delicada. Até vale. Mas se você tiver um erro material muito claro, essa história do realmente não te corrigiram. Mas converse com pessoas, converse com advogados, cuidado com nhenhenhé que falam aí na tua orelha para poder te vender ação judicial, que diga-se de passagem não é barata. Né? Então, vai contratar, contrata um advogado sério. Né? Eu sei que se você é daqui de Curitiba, tem um especialista aqui, que é o professor Antônio Kozikowski. Né? Vale muito a pena procurar o doutor Antônio Kozikowski. Né? Atenção, o jurídico não tem relação com esse tipo de coisa, né? É direto do professor Antônio Kozikowski. Estou fazendo aqui apenas uma referência a um trabalho que eu sei que é sério e alguém que vai fazer uma análise para você se vale ou se não vale a pena. Não com o objetivo arrecadatório, mas com o objetivo de, claro,
né? Vai cobrar pelo trabalho dele, mas só vai fazer se realmente entender que vale a pena. Então você tem que tomar cuidado com isso, né? Judicialização é algo delicado. E outra também, judicializou, tem que continuar estudando. Por quê? Porque daqui a pouco você perde lá na frente, é um problema. E aí, vou ter que começar do zero a minha trajetória, o certo é, judicializou, beleza, ganhei, maravilha. Vou começar a advogar, mas continuo fazendo exame de ordem, para poder passar sem depender dessa judicialização, né? Via de regra é o que todo mundo faz, até que esteja essa decisão em aspecto terminativo na justiça. Antes disso, as pessoas continuam estudando. Então, judicialização é a última coisa que a gente pensa. O que a gente pensa? É recurso, ouvidoria. Esses dois não tem como não fazer. Precisa fazer. Agora, seja agora com resultado de recurso, seja com ouvidoria, seja pensando numa nova prova, o certo é que você vai passar. Tira de mente essa história de vou desistir, porque isso é uma bobagem. Já tem gente que desistiu, tem mais de 1 milhão de bacharéis de direito que desistiram de fazer a prova da OAB. Não seja mais um, não vale a pena. Uma coisa é você ficar um tempo sem fazer, voltou, você está de férias, né? Agora, não desista. Você não merece isso. Você merece estar na profissão e se dar muito bem na profissão. E é o que vai acontecer com você. Estou te esperando nessa profissão, você vai ver que é uma profissão linda, que vai te abençoar muito. Vamos juntos até a tua aprovação.